Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso XD Podcast. A gente começa muito felizes, né, com a seguinte frase: vista-se bem, não para ser visto, mas para ser ouvido. Essa frase é da Carolina Herrera. Hoje eu vou poder ter essa honra de poder receber uma pessoa que eu acredito que seja talvez a última palavra de consultoria de imagem e posicionamento. Ele deixou de ser um vendedor de roupas para poder ser um protagonista no segmento da moda e hoje tem sido uma pessoa que tem andado com os gigantes e uma autoridade no segmento de consultoria e imagem. Seja muito bem-vindo, meu amigo Adriano Stefano. Eu que agradeço o convite, Thiago. Thiago Profeta. É isso aí. Você libera a profecia para nós. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque é um cara que eu admiro, um cara que acompanhou desde o início. Então é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que eu sei aqui. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Para Êxodos é um prazer poder receber você. Além de consultor de imagem, é um empresário, um homem que se tornou um investidor dentro do seu mercado, dono de mais de 3 empresas e hoje tem sido referência não só mineira, mas nacional. E para a gente é um motivo de honra. A XD Podcast ela foi criada com o seguinte compromisso: falar de business, falar de negócio, falar da dor do empresário. E a gente faz parte desse contexto que movimenta o PIB desse país, o qual a gente acredita e tem muita esperança. Adriano, eu queria começar, né, pelo início, pelo seu início. Eu tenho certeza que poucas pessoas que já estão te seguindo recentemente talvez não sabem que você veio de família, né, humilde. E queria que você contasse um pouco como começou a sua história, da onde veio o Adriano, como é que o Adriano de Belo Horizonte, do bairro que você nasceu e foi criado. Contagem, para ser mais exato, né? Contagem. E hoje virou o cara do Brasil. Legal demais. Vou tentar resumir um pouco, porque a minha esposa fala comigo, né? Amor, resuma a sua história, que senão você acaba com o tempo todo. Então vamos lá. Meu nome é Adriano Stefano, hoje eu tenho 41 anos de idade. E tudo começou quando eu identifiquei que eu estava pegando uma camisa social do meu pai com 15 anos para sair. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo de camisa social 15 anos com um ombro largo, né? Um ombro gigante. Mas eu já gostava muito de me vestir bem. Mas minha família é muito simples. Eles moram até hoje no bairro Estrela d'Alva, em Contagem, atrás do zoológico. Então, eles moram lá até hoje. Já participei ali de toque de recolher. Já participei ali de muitas coisas no bairro, que é um bairro bem simples. Além de ser simples, infelizmente, muita bandidagem. Perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Tinha gangue, toque de recolher, essas coisas. Mas ali começou quando eu vi o meu irmão. Meu irmão foi a primeira pessoa do bairro que eu vi prosperando. Então, eu nunca tinha visto ninguém no bairro prosperando, com um carro legal, com uma casa legal. Mas como eu iniciei trabalhando ali na BCZ Projetos, com 18 anos, que prestava serviço para Fiat, eu já pegava carona com meu irmão. Então, Saveiro rebaixado, Monza rebaixado, depois foi uma BMW 320i preta. Então, foi a primeira experiência que eu tive com algo diferente do que eu estava acostumado a ver no bairro. Meu irmão casou muito novo. E eu comecei a trabalhar na BCZ, fiz um curso lá e fui... Eles falaram, cara, você consegue fazer, você é legal nisso aqui, vambora. E eu comecei na BCZ, trabalhei 5 anos dentro da BCZ e 5 anos para Fiat. Só, Thiago, que não tinha mentoria naquela época, né? E eu falei assim, eu preciso trabalhar para mim mesmo, que eu preciso trabalhar menos. Ilusão, né? Não, mas na época não tinha mentoria, né? Não tinha mastermind, né? Não, eu quero ser dono da minha vida, eu quero sair, viajar, quero trabalhar para mim, que aí é o que vou mandar, eu não vou fazer mais nada. Então, não sabia que a gente trabalha muito mais e não tira férias, enfim, tal, tem muitos impostos para pagar. Mas ali eu decidi abrir mão de um salário que na época eu ganhava R$18 a hora. Já estava ali, já tinha o Voyagin, né, que nós falamos ali com o rapaz, já tinha o Voyagin. E eu decidi sair para poder empreender em algo. Só que na época ali eu estava afastado um pouco do meu propósito, né? Tinha afastado um pouco ali dos caminhos e tudo. E decidi... Solteiro, né? Solteiro. Já tinha 18 anos, 19 anos? Não, nessa época que eu decidi sair, eu já estava com 28 anos. Ok. Solteiro e na gandaia.
É pra falar tudo? Ou... Pode. Não, sem censura, pode ficar tranquilo. Pode mesmo? Tá, Aham. então tá. Porque tem coisa que a gente não conta, né? Mas eu vou contar aqui. Não, é o lado do Adriano que poucas pessoas, às vezes, tiveram acesso, né? Legal. Então vamos lá. Eu era um cara que vivi muito na balada. Uhum. Eu converti com 18 anos, afastei dos caminhos com 24 anos. E durante esse tempo de afastado, eu realmente vivi afastado. Que era o quê? Gandaia, bala, MD, loló, lança-perfume, zona, puteiro, orgia. Então eu vivi isso muito tempo da minha vida. Eu carregava algo que, infelizmente, né, era ali meu pai. Meu pai era um cara muito mulherengo. Mas eu fui um cara que vivi durante isso 10 anos, para ser exato. Uhum. Mas com 28 anos eu decidi montar algo. Montei o Espeto, chamava Espeto dos Amigos, no bairro Cabral, em 2014. 2014, chamava Espeto dos Amigos. Foi sociedade com amigo. Por isso que é amigo. Espeto dos Amigos. Mas ali, o que eu imaginei? 2014 vem Copa. A rua tem muito estacionamento. Lugar para parar carro. Lugar pra pôr cadeira, tava bombando o Bebes na época. Você lembra dessa época? Lembro. O Bebes comprava fichinha por R$5, tinha direito Vai comprar cerveja. a comprar cerveja, espetinho ou refrigerante. Montamos. Por incrível que pareça, o negócio começou a dar certo. E o negócio começou a dar muito certo. Então tinha pagode, sexta-feira, Show ao vivo. show ao vivo e tal, e bagunça. Só que eu comecei a ser o maior consumidor do meu negócio. Comecei a beber muito, comer muita carne e envolver com muita mulher. E divertindo, né? E Não divertindo, trabalhando. Não trabalhando. Então fechava o local com muitas pessoas lá dentro, e festa e tal, enfim. Só que, Thiago, que até um certo ponto, as coisas que eu vi ali não me incomodavam. Que era o quê? Se eu vi um cara saindo bêbado, pegando o carro, não, o cara é muito doido, cara. Os caras saindo bêbado. Vi uma mulher caindo, nossa, cara, a mulher tá bêbada demais e tal, rindo. Um tempo, isso começou a me incomodar. Ok. Então eu comecei, cara, se esse cara sair e atropelar alguém, o filho de alguém. Essa mulher, cara, que tá caindo aqui, poderia ser minha mãe, poderia ser minha irmã, poderia ser minha filha. Então, coisas que não me incomodavam passaram a me incomodar a ponto de ficar muito mesmo incomodado com isso. E aí, eu lembro como se fosse hoje, eu decidi fazer um propósito com Deus. Falei, Deus, tem muito tempo que eu não vou na igreja. Eu vou toda terça-feira. Eu só te prometo uma coisa, eu nunca vou na igreja bêbado. Nunca vou bêbado. Mas o que eu fizer antes ou depois, eu vou. Na terça-feira é o meu sabá. Na terça-feira eu vou entregar para o Senhor. Podia ser o que for. Então, domingo, chalezinho. Não, começava no filé. No filé Do castelo. Da Fleming. Começava o pagode lá no filé. De lá, parava no chalezinho, só chegava em casa na segunda-feira de manhã cedo. E aí, só que terça-feira eu tava na igreja. Dependendo do que acontecesse. Sentado. Deus, tem nada para te oferecer, mas estou aqui porque eu preciso de algo. E aí minha folga era na segunda e do meu sócio era no sábado. Resumindo a história. Um certo dia, a mulher que limpava o espeto não pôde ir. Não pôde ir. Então, parte da minha infância que eu não contei aqui, que meu pai foi um cara muito agressivo. Certo. Meu pai alcoólatra, foi muito agressivo, bateu muito na minha mãe. Eu peguei pouco disso, porque eu sou caçula. Eu tenho um irmão de 50, uma irmã de 48. Então, eu peguei pouco, mas minha mãe sempre trouxe isso pra casa. Certo. Amante e tal. Tanto que com 18 anos eu peguei meu pai na cama com outra mulher, lá no bairro Padre Eustáquio. Um amigo meu tava trabalhando, falou que meu pai tava na sexta-feira comprando uísque, batata frita e contra filé. Eu pedi ele pra seguir, chegou lá, eu dei de cara com isso, enfim, encurtando a história. Então, por que eu voltei à parte do meu pai, que era alcoólatra, essas Boêmio, coisas, né? tudo boêmio e tal? Porque quando eu fui limpar o espeto um dia, Thiago, que a mulher não pôde ir, eu fui limpar, atrás tinha uma janelinha, eu vi vários pinos de cocaína. No seu estabelecimento. No meu estabelecimento. Sim. Quando eu sentei no vaso e comecei a pensar, veio uma voz muito forte, muito forte. Aquilo que você está vendendo foi o que destruiu a sua família. Aquilo que você está vendendo foi o que fez seu pai bater por muitos anos
na sua mãe. E aí eu falei, Deus, se você realmente quer que eu saia daqui, eu quero ver o que o Senhor vai fazer da minha vida, porque eu não sei fazer mais nada. Eu tenho 2º grau incompleto. Eu não sei fazer mais nada. Então, se o Senhor quer, com 30 dias vai aparecer um comprador. Mas o Senhor se vira. Tipo assim, conversa igual eu converso com você. Colocou na berlinda. Coloquei na berlinda. Porque eu tô abrindo mão pelo Senhor, não por mim. Porque tá dando certo, tá dando resultado, tô pegando todo mundo, tô curtindo a minha vida. Então, o Senhor, com 29 dias, apareceu um comprador. Só, e aí já entrando aqui no assunto aonde eu vim parar com a moda, lá no Espeto, as pessoas me chamavam de Silimpim, porque eu andava arrumadinho. Era o apelido da Fiat. Ô, Silimpim, arrumadinho, bem vestido. E um cara virou pra mim e falou assim, cara, por que você... Lá no Espeto, Thiago, olha isso. Por isso que é importante da gente cuidar da imagem, porque nós não sabemos as oportunidades que vão bater na porta. Ele falou, cara, por que você não trabalha com roupa? Eu atendendo, que sou garçom. Eu era garçom, né? Eu gosto disso. Falei, não, cara, isso aqui é um hobby meu. Eu gosto de me vestir bem e tal. Só que, lógico, eu não vestia assim. Eu gosto de me vestir bem, mas... Não, ele falou, cara, se você quiser um dia eu te dou uma oportunidade. Falei, por quê? Eu sou dono daquele container outlet, aquela franquia que tem vários containers. Sei, acho que muitos aí já viram Sim, isso. claro. Container tinha no Del Rey. Ficou muito famoso, Muito né? famoso. Aí eu falei, não, tranquilo. Ele falou, ó, se você decidir, você me procura. Depois eu vendi o Espeto, procurei ele. Ele me deu uma oportunidade. A franquia era 100 mil, ele fez por 50 mil pra mim, porque ele olhou nos meus olhos e falou, eu vejo algo grande em você nesse negócio na moda, cara. Eu vou te dar a oportunidade. E não era seu amigo, assim, de longa data? Zero. Conheci ele, eu ficava com uma menina que levou ele, que ela tinha um container, e ela falou de mim, só isso. E aí, ele me deu essa oportunidade por 50 mil, e eu comecei no container a minha jornada na moda. Era aquele container de roupas De importadas? Roupas Lacoste, Isso, Calvin Klein. Calvin Klein, reserva e tal. Só que tinha masculino e feminino. Isso. Só que qual que é a grande sacada? Eu não vendia a minha roupa. Eu não vendia aquilo que eu gostava. Eu vendia aquilo que eles me enviavam. Então, eles não vendiam tendência. Eles não vendiam estilo. Eles vendiam oportunidade. Então, eles buscavam container gigantesco na China. Depois eu entendi sobre isso. E distribuía. E eu tinha que me virar para vender. Continuei. E as pessoas, eu quero essa roupa. Eu falava, acabou, cara. Mas porque não tinha. Porque eu já gostava de comprar no lugar, mandar ajustar a calça. E as roupas de lá com estampas. Queria a sua roupa. Queria a minha roupa Do seu corpo. que não era de lá. Ok. E aí, cara, eu comecei a pensar, por que eu não vendo aquilo que eu acredito? Por que eu não vendo aquilo que eu gosto? Mas continuei. E aí veio um momento que eu gosto de chamar, nas palestras que eu faço, chama expulsão de Deus. Porque quando Deus vê algo maior em nós, se a gente não quer sair por bem, ele vai nos tirar por mal. Então, um certo momento do container, eu fui assaltado, a mão armada, entraram 4 pessoas, entrou um casal primeiro e perguntou se tinha uma calça jeans, eu falei que tinha. Aí, quando eu tentei sair, que eu observei, o cara tá olhando pra calça jeans e me perguntando se tem calça jeans. Quando eu saí, ele pôs a mão na minha cintura e tirou o revólver e falou, vai pro provador. Aí tava eu, a Joyce, que trabalhava comigo, e um advogado que tava no estoque, no provador. Colocou nós 3 no provador e gritou, pode entrar, Mesquita. Quando ele falou isso, entrou mais 2 casais, mais um casal, com saco preto, durex. E saqueou a roupa. 70% foi embora. 70%. Que ano que fez, Stefan? Isso foi 2014. O Espeto eu fiquei 1 ano e meio. 2016 para 2017. Ok. Que eu fiquei no Espeto 1 ano e meio, mais ou menos. Ok. E aí aí eu corri atrás, enfim. E aí, Thiago, eu continuei. Falei, cara, não, eu fui lá, expliquei pro cara e falei, Stefan, você vai ter que pagar 55% do que te roubaram. Porque era isso que funcionava a franquia. Eu falei, mas você divide pra mim? Ele, divido. Montei de novo. Na próxima semana, o dia falou, eu preciso do lote. Preciso que você saia do lote. Retira o container. Retira o container. Fui para outro lugar, retira o container. Fui lá, peguei a chave, tranquei e devolvi ele o container. 15 mil reais no bolso
E mais nada. E uma BMW velha, antiga, 2010. A BMW branca 320i. A primeira que você A teve. primeira que eu tive. Essa aspiradinha, que fuma depois de um tempo. Fumaça preta. por Fumaça sinal. preta, isso. E aí, nesse intervalo, eu conheci o Gustavo, que é dono do Hort Plus. O pai dele é dono do Hort Plus na Engenheiros. E eu fui compartilhar com ele o que eu estava querendo, que era montar uma loja chamada Stefano, só que eu não tinha dinheiro. Se ele conhecia alguém que emprestava dinheiro, que eu dava o documento do carro. Por que, Stefano? Por que seu nome? Porque meu nome significa o coroado mais próximo de Deus. E eu sou o único da família inteira, parente e tudo, que tem o Stefano. Porque era um médico que cuidava, era um médico que tinha um coração gigantesco, que cuidava das crianças lá em Varginha, que minha mãe é de Varginha, cuidava das crianças lá, cuidou muito dos meus irmãos quando eu era novo, cuidou muito da família da minha mãe. E minha mãe tinha um carinho muito grande por ele, meu pai também, e colocaram Stefano. Tanto que só eu tenho Stefano. Ok. Então eu pesquisei o nome, significa o coroado mais próximo de Deus. E aí, cara, Stefano. Adriano, muito comum. Stefano, Stefano é um nome legal. E aí eu falei com ele, cara, você conhece alguém que empresta um dinheiro? Eu dou o documento do meu carro tá quitado, a BMW 320 e tal. Ele, por quê? Aí expliquei pra ele, ele falou, cara, eu te empresto. Mas como assim? Não, eu te empresto. Eu falei com ele, cara, mas então vamos fazer um documento? Ele, não, sua palavra pra mim vale mais do que documento. Se você fizer algo, quem vai perder é você. 25 pra mim não muda a minha vida. Foram 25 mil reais. 25 mil reais. Eu tenho Pix até hoje disso. Tem que enquadrar isso. né? Tenho Pix até hoje disso. 25 mil reais. Aí ele falou assim, olha, eu falei, então vamos fazer o seguinte, até eu te pagar, me dá um prazo, até eu te pagar eu vou pagar todas as contas e o que sobrar eu vou te dar 10%. Como se fossem os juros. Uhum. Paguei água, luz, telefone, tudo sobrou lá 5 mil, 10% é seu. Uma pergunta. 25 mil reais era o valor do seu capital de giro para você iniciar seu negócio. Por onde você começou? Aonde eu vou comprar? De quem que eu vou buscar? Qual marca que eu vou colocar? Não vai ser Calvin Klein mais, vai ser a roupa que eu uso. Eu comprava da onde? Você se inspirou em quê? Aí eu continuei com a mesma coisa do container. Eu continuei, container vendia Calvin Klein, vendia reserva, John John. Verdade. Então, aí o que eu fiz? Peguei um ônibus ali na Praça da Semig e comecei a viajar para São Paulo, na 25. Então, com os 25 que ele tinha, eu fiquei durante 4 meses vendendo roupa no porta-mala do carro, da BM, para juntar mais dinheiro para conseguir montar a loja, porque 25 era só para fazer a obra e os produtos e tudo. Então, eu comecei a conhecer São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu sentei no meio-fio e falei, que é isso aqui, cara? Que doideira. Tudo que eu usei minha vida inteira é daqui. Eu tô achando que o trem é original. No bairro, sim. Botinha da Oakley, Sim. tênis da Reserva. Sim. Era 40 reais com a caixa, com a etiqueta e tudo. Uma botinha da Oakley. Sim. Era Calvin Klein, camisa da Calvin Klein, 17 reais, 15 reais. Cueca. E eu comecei nisso, sacoleiro mesmo. Sacoleiro indo lá, buscando e tal. E aí começou a minha jornada ali na moda masculina com 25 mil reais e dinheiro emprestado, com dinheiro emprestado e porta-mala no carro e permuta das coisas para montar. E aí começou essa... Quer que eu continue aqui? Não, por favor. Pode continuar aqui ou você quer fazer Na empreitada da montagem da loja, eu queria Tá. que você detalhasse. E aí você fez as primeiras compras, os primeiros meses venda no carro, vendendo, aí comprando feminino, eu mesmo ia. feminino também. Feminino também, aí eu olhava o manequim e falei, esse manequim tá bonito, velho, tá com um corpo legal, esse manequim, essa roupa feminina, eu vou comprar. Eu não sabia comprar feminino. Isso, exatamente. Só que durante um tempo eu vi que o feminino não tava saindo, o masculino tava saindo. Mas não tava saindo. O que eu decidi? Cara, eu vou focar naquilo que tá vendendo. Vou tirar o feminino e vou focar no masculino. Vendi o feminino, a menina me deve até hoje, nem sei o que é dela. Vendi pra ela, ela não me pagou e tá tudo certo. E comecei com o masculino. Só que aí veio uma grande sacada. Eu fui no Protagon em 2018 e o Wendel falou, é a época de quem vai aparecer na internet. Já tinha loja? Tinha loja, pequenininha. Fui eu e o Gabriel Magalhães. Quem aparecer na internet, agora é a vez, não contrata não sei o que e tal. E eu comecei a tirar foto, cortando do pescoço pra baixo. Sim. Do pescoço pra baixo, tímido e tal. Eu comecei a tirar as fotos da roupa. Só que eu inverti o jogo. Ao invés de vender o produto, eu comecei a usar o jargão do meio que eu vivia.
Que era o quê? Cara, se você tá indo na sala, festa da Mandarim, funeral da porca, e não tá pegando ninguém, seu amigo tá, já percebeu que seu amigo veste melhor que você? Os stories nasceram já com o propósito de você falar o que você entendia e sabia. E sabia ajudar o cara a vestir pra determinada Pra ele festa. sair, sim. Pra ele sair. Então, se não tá pegando ninguém, seu amigo tá, é porque tá bem vestido. Então, vem aqui na Stephanie Store que eu vou te ajudar. Sim. Vem que eu vou te ajudar. E aí começou. Vinha outro. E eu comecei a estudar sobre isso. Então, eu fui pioneiro. Isso eu não tenho, assim, falo com muita humildade. Eu fui pioneiro de consultoria de imagem com loja. Antes de virar consultoria tão sofisticada, né? Acabou que você nichou, né? Você começou a ficar especialista de roupa pra balada, né? Aham, A isso roupa aí. que o sábado e domingo o cara precisava, ele comprava contigo. A gente tava conversando no almoço. Eu acompanho o Adriano, pessoal, há muitos anos. A Stephanie tem quantos anos? O Stefano tem 8 anos. Provavelmente 7 a 6 anos que eu acompanho o Adriano. E o Adriano, ele provavelmente por algum recado como esse, que talvez o Wendel Carvalho colocou na mente dele, ele entendeu que ele ia vencer pelo cansaço. E ele era um cara extremamente aplicado em repetir e fazer o que tinha que ser feito. Eu lembro que a primeira vez que eu me dirigi à sua loja, eu fui comprar alguma coisa, e havia muitas lojas ali na região do Castelo, vendendo importado, mais alguma outra marca, alguma outra calça linkada a São Paulo e tudo mais. E aí vencia pelo cansaço, porque, não, esse aqui tá feio, esse aqui não tá legal, esse aqui tá bonito. E pela repetição, o mostrando, a escassez do tá acabando, Aham. o cliente ia ali e comprava. E depois você, realmente, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre da onde veio a questão da consultoria de imagem. A palavra consultoria, porque vestir, trocar uma roupa, pegar uma roupa lá no provador, até ontem isso não era encarado como tal serviço. Uhum. Uhum. E aí você elevou o patamar e começou a engrandecer determinadas situações. Uhum. E aí os bons lojistas eram aplicados, às vezes, a calçar o nosso sapato no nosso pé, Uhum. desmanchar todas as araras de roupas, para que o cara às vezes leve uma ou duas roupas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, dessa trajetória, onde você virou a chave e colocou a consultoria em primeiro lugar como seu diferencial. Certo. Boa pergunta. O que aconteceu? Eu estava vendo que eu já estava criando esse jargão de arrumando a pessoa para determinado evento. Certo. E aí, uma certa vez, eu fui no Gabriel e ele falou, Stefano, eu conheço o Taleb. Eu falei, Taleb? Já ouvi, já me falaram dele. Então, eu conheço ele veio aqui e tal. Eu falei, cara, me conecta com ele. Alexandre Taleb. Alexandre Taleb. Me conecta com ele e tal. Quando ele falou, não, ele é consultor de imagem. Eu, consultor de imagem? E aí, consultor de imagem, falei, não, legal, deixa eu entender. Aí comecei a pesquisar. Só que o último curso dele presencial estava marcado poucos meses. E eu consegui o contato com ele. E eu fiz um curso com ele no Rio de Janeiro, de 3 dias de consultoria de imagem. Eu me lembro. Então, peguei o certificado e tudo e tal. Então, foi logo na transição da loja menor para outra loja, eu já comecei com esse conhecimento de consultoria de imagem. E um choque cultural, né? O Alexandre já se vestia como você se veste hoje, Aham. e você se vestia de outro jeito, né? Completamente diferente. As calças muito apertadas, muito rasgada, calça vácuo, né? Muito apertada e tudo. Mas ele foi um cara que aconteceu uma situação com a gente lá, que ele gostou muito de mim, tal, uma coisa uma atitude que eu tive com ele lá. E ele começou a me dar conselhos em relação à moda e tal. E eu comecei a estudar. Aí eu iniciei ali na consultoria de imagem, porque eu tinha um certificado, então eu era consultor de imagem. E eu comecei a comprar mais um curso online, comprei mais uma coisa, mas aí teve uma grande virada. Quando eu saí da loja menor para a loja velha, foi mais uma expulsão de Deus, porque a minha loja menor, ela alagou num dia de chuva com todo o meu estoque no chão, porque o meu estoque era na cozinha. Só que dessa vez eu já tinha uma mentalidade mais forte. Eu falei, é mais uma expulsão de Deus, vamos procurar outro local. Que aí veio aquela loja do Castelo ali, que é a matriz, que é a mãe, 250 metros quadrados ali. Então, surgiu nessa área. Essa empreitada já foi uma empreitada mais perigosa. Você estava numa loja de metragem quadrada que às vezes não cabia 5 pessoas dentro da Era mesma 30 loja. metros quadrados, pagando 3.200 de aluguel. E aí você faz essa alavancagem para uma loja de quantos mil reais? 250, 9 mil.
Exato. Aí todo mundo ficou muito chocado com o que Todo estava mundo, minha vindo. família inteira e todo mundo falou que eu era doido. Como é que foi a concepção disso? Família, ex-amigos ou atuais amigos? Como Ninguém que foi? foi, você é doido. Não existe uma loja de roupa desse tamanho. Olha as lojas de shopping. Você tá doido? Pra quê? O que vai fazer com uma loja desse tamanho? Como é que você vai encher isso tudo? Como é que você vai encher isso tudo? Eu falei, eu vou deixar uma distância de um palmo, de um braço, de um cabide pro outro, vou inventar. Mas eu não tinha um valor. É engraçado isso, Thiago, porque nós temos que esforçar e ter fé naquilo que nós vamos fazer. Eu não tinha o dinheiro. A obra ficou 450 mil, eu tinha 80 mil reais apenas no banco e a BMW. Mais nada, zero. E eu fui conversar com um cara e o cara falou, você é doido? Eu falei, cara, sou. Mas mais do que doido, eu sou honesto. Me ajuda. Eu vou te pagar de um jeito ou de outro, mas faz essa obra pra mim. O empreiteiro? O empreiteiro, Pedro, o nome dele. Falei, faz essa obra pra mim, cara. Como ele conhecia uns amigos meus, falou, cara, você é muito doido, mas eu gostei de você. E aí eu fui ver o lugar lá, cara, muito grande a loja. Eu falei, Jesus amado. E aquele medo. Aí caí na besteira de mostrar alguns dos meus familiares. Aí tacaram, deu um banho de água fria por causa da mentalidade. As críticas. As né? críticas, as crenças. Eu falei no momento errado. E aí veio muito forte isso. Mas eu comecei a dar muito cheque. Fazer permuta. Trocar troco de serviço. Então, quando chegou um certo ponto da loja que eu não tinha mais condições de terminar, eu tenho até essa foto, vou postar, eu já postei uma vez. Eu falei, o que eu vou fazer agora? O cara me pediu 72 mil reais, se não me engano. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí veio uma ideia. Vou fazer o primeiro bazar, 50% da Stefano. E postei um vídeo. Cheguei na porta, Thiago, tinha mais ou menos umas 20 pessoas na fila. Nesse dia eu vendi 78 mil reais. O pessoal levou pé de um, pé de outro. Calça que não servia. A loja foi uma bagunça para eu inteirar para continuar a obra da loja. E foi tudo assim, ar-condicionado 10 vezes, os móveis permuta uma parte, cheque. Atrasei muito cheque. Cara, não tenho dinheiro, cara, me segura um pouquinho. Preciso renegociar. Cara, não tenho. Eu tô te falando assim, de coração. Tá te prejudicando muito e tal, cara? Você aceita meu carro? Você aceita alguma... Cara, mas sempre, nunca escondi. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando a lidar com isso, eu acho que se endividar, trabalhar com capital, escassez, ter a falta, cobrança. As pessoas, eu vejo as pessoas muito vulneráveis. As pessoas não estão aguentando, às vezes, uma perda de mão. Que se esconde, não atende o telefone. Se você pudesse pontuar para uma pessoa que saiu do zero para poder vender milhões, como lidar com as cobranças? Como se posicionar frente às cobranças? A melhor coisa da cobrança é ser verdadeiro. Não tem outra. Cara, não tenho. Eu te peço 1 minuto. Cara, eu posso te pagar 50 reais por semana? Tô te falando, ou você me mata, ou você aceita as minhas contas. Ou me perdoe, cara. Não é de sacanagem. Está aqui meus números. Você tá vendo? Eu não tô, porque é ruim quando o cara deve. Só que aí o cara tá de carro novo, o cara tá na praia, o cara tá curtindo. Eu realmente não estava fazendo nada da minha vida, a não ser trabalhar. Sim. Então, o que eu falo com isso? A pessoa tem que ser transparente, Thiago. Porque eu creio muito no mundo espiritual. Se você deixa brechas de dívida na sua vida, você não vai prosperar por causa dessas brechas. Por causa de coisas, porque é contra princípios. Sim. Então, se você dá pernada, faz as coisas, uma hora você vai pagar. Só que quando você usa a transparência com a pessoa verdadeira, pedindo ela perdão sobre aquela dívida e aguardando o momento, ela vai entender. Ela vai entender, porque você não tá correndo. Agora, deixa de telefone, tá num restaurante caro, tá de carro e tá devendo, aí a conta não fecha. Certo. Então, eu acho, agir de acordo com aquilo que você está devendo, que quem está devendo não viaja, quem está devendo não tem carro, quem está devendo e tal, e ser transparente com a pessoa. Exatamente, jogar limpo, né? Jogar limpo com a pessoa. A gente estava falando sobre família, né? E a gente aprende em desenvolvimento pessoal que muitas das vezes o primeiro rival que você vai ter sobre uma ascensão, às vezes vai ser o seu parente mais próximo. Eu queria que você comentasse um pouco disso, o que você aprendeu ao longo, né, de tantos cursos, mentorias, sobre essa concepção de não deixar amar sua família, mas também fazer a escolha que muitas vezes era dolorosa. Eu, como filho também, quando eu comecei a minha empreitada como empresário,
eu tive que dividir meu coração. Porque a gente fica, às vezes, refém, ansioso para contar o que está acontecendo. A pessoa me ama. Poxa, acho que ela tem que saber, eu estou escondendo dela e tudo mais. O como lidar? Como você lidou com isso, meu irmão? Excelente pergunta. É uma pergunta que eu recebo muito já. Posso usar aqui, peço licença para usar a Bíblia aqui, Pode, mas claro. sem religião, Sim, sabe? claro. Eu não sou nada. Eu só sou espiritual, gosto muito disso. Jesus mesmo, eu falo para essa câmera, né? Jesus mesmo fala que ele não curava, ele não fazia grandes milagres na sua cidade, aonde você nasceu. Porque as pessoas não davam credibilidade por ele ser filho do José. O cara Carpinteiro. simples, carpinteiro. Então ele fala que ele precisou sair para fazer grandes milagres. Sim. Porque as pessoas não davam credibilidade para ele. Então, quando eu aprendi isso, mudou a chave. Mas o que mais mudou a minha chave quando eu tive maturidade de entender que a culpa era minha, de estar compartilhando com a pessoa, com a família, que não entende o momento que nós estamos vivendo. Como que você vai falar, por exemplo, com a sua mãe que você está investindo num podcast? Ela fala, o que é podcast? Certo. O que é isso? Ah, eu estou investindo... Num projeto? Num projeto? Não vai saber. Então, e não é de maldade o pai e a mãe, muitas das vezes, tal. É de segurança. Com medo de você quebrar no futuro, com medo de você meter os pés pelas mãos. Então, eu aprendi o quê? Que eu não deveria falar mais enquanto não estivesse pronto. E se a gente for olhar na Bíblia, a atenção que nós temos que ter em relação à família é gigante. Primeira morte na Bíblia, Caim matou Abel. Irmãos, quem vendeu José? Irmãos. Sim. Então nós temos vários exemplos na Bíblia que nos ensinam que nós temos que ter cuidado. Sim. E aí, o que eu fiz? O primeiro passo, Thiago, foi eu mudar da casa dos meus pais. Sim. Ali já começou a melhorar um pouco. Então, quando eu mudei, as coisas começaram a melhorar, mas durante muito tempo eles não foram. Então, quando eu falo assim, eu tô aqui pela misericórdia de Deus, né? E minha força, porque eu não tive. Vai, meu filho, eu acredito em você. Você é top. Não, muito pelo contrário. Você vai porque você não estudou. Sim. Você é burro, você não fala nem inglês. Sim. O meu apelido, vou abrir o jogo aqui, me desculpe, pessoal, mas o meu apelido na minha casa era porra espertiçada. Minha mãe me chamava de porra espertiçada. Ovelha negra era o mais de boa. Então já dei 2 PT no carro do meu pai bêbado. Era rebelde assim. Rebelde, inteiro, né? rebelde. Então, mas eles não... Mas eu também fazia como que eu não tinha, como é que se diz, autoridade. Porque realmente eu vacilava muito, eu pisava na bola. Mas aí eu entendi que eu não deveria mais compartilhar as coisas quando não estivesse pronta. Então, meu noivado, primeiro eu pedi, depois ficou sabendo. Meu casamento, eu marquei, 1 mês depois eu contei. A loja nova, ficou sabendo com convite. A Coroar, ficou sabendo com convite. Uma conquista que nós tivemos agora, vai saber no tempo certo. Então, eu quis guardar o meu coração, porque só tem autoridade de nos magoar, só tem autoridade de nos rebaixar, de nos ferir, quem está acima de nós. Quem é referência pra gente. Quem que é o quê? Pai, autoridade. Mãe, tia, professor. Isso tudo que lançou contra você vai ter uma crença no coração. Sim. Então eu comecei a blindar o meu coração não contando mais. Não, porque a hora que fala, não adianta você falar, tá pronto. Exato. Tô fazendo. Quando eu cheguei com a BMW branca, antes da 320, eu tive uma X1. Certo. Que foi um milagre. Não vou contar, senão vai muito tempo. Mas quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, com o carro, ela cruzou o braço, eu lembro da cara dela, cara. Cruzou o braço pra trás assim. Você tem dinheiro pra pagar? Nossa. Você tá morando na minha casa, comprando um carro desse? Você não quer aparecer pros outros, não? E me deu um banho de água fria. Toda vez que eu olhava pro carro, eu lembrava dessa mensagem dela. Sim. Dessa palavra dela. Sim. Então, quando eu comprei a 320 Zero, sim, eu liguei pra ela. Olha pra você ver, é sabedoria, a gente entender. Mãe, quero compartilhar com a senhora uma conquista, mas, por favor, só me aplaude. Eu não quero a sua opinião. Ou a crítica, né? Eu quero te mostrar. Já tá tudo certo e tal. Aí eu levei pra ela. Mas por quê? Minha mãe sofreu muito. Sim. Ela só pode dar aquilo que ela recebeu. Ela tá se defendendo o tempo inteiro. Exatamente. Então, meu avô bateu muito nela, meu pai bateu muito nela. O que ela tem? Agressividade. Sim. É uma mulher de um coração gigante,
uma mulher incrível, uma mulher que eu nunca vi, uma mulher transparente e honesta, Verdadeiro. muito honesta, muito honesta, muito honesta, muito preto no branco, mas ela pode dar aquilo que ela recebeu. Sim. Então, o que eu falo para as pessoas, para a gente finalizar aqui, para a gente ir para a próxima, não conte a partir do momento que esteja Materializado. Ou se os seus pais foram mente abertas, que conseguir te ajudar financeiramente, ou então com conhecimento, ou com contato, que pode te direcionar. Fora isso, eu não contaria, não. Você estava comentando, e eu achei interessante você dizendo, sobre a sua preocupação, e acho que todo mundo cometeu isso na altura da jornada da vida, né? De tentar parecer primeiro e ser depois. E a gente teve que trabalhar muito nosso ego. Quem veio por baixo acaba tendo que reagir, se defender e mostrar demais. Eu passei por isso, você também passou por isso. E a gente não consegue, né? Você precisa aparecer, mas você também precisa ser. Ou se você precisa aparecer. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como você fez, principalmente nos últimos anos, de tentar converter descrédito, crítica em admiração. Né? A gente chegou hoje para poder almoçar, as pessoas conhecem o seu nome, conhecem a sua loja, se refere à elegância, né? Conceituando ao que você tem pregado sempre, de estilo, né? Como de vida e de prioridade, de vestimenta, como transformar crítica em admiração. Como eu te falei, Thiago, que você me perguntou no almoço se eu imaginava, o financeiro eu imaginava que eu ia ter alguma coisinha, não o que eu tenho hoje. Mas eu nunca vi e nunca imaginei ser admirado e inspiração, referência para algumas pessoas. Jamais imaginei isso. O que fez essa mudança? O que fez as pessoas me admirarem? Foi a minha mudança do Adriano Stefano da balada pro cara que converteu e mudou completamente o seu jeito de ser de forma honesta, porque o cara não consegue. Eu tenho o quê já que eu parei com isso já há 10 anos, tem 16 anos. O cara não consegue fingir por 16 anos. Sim. Então, eu comecei a ser sincero com as pessoas em relação a quem eu era e quem eu sou. Então, eu comecei a compartilhar as minhas dores, comecei a compartilhar aquilo que eu fazia, comecei a compartilhar e afastei de tudo. Então, os amigos que eu andava, eu passei a não andar mais. E aí, com isso, eu comecei a mudar minha mentalidade, o meu meio, comecei a prosperar. E as pessoas foram observando. Por quê, Thiago? O que te dá autoridade para poder falar, muitas das vezes, são os seus resultados. Sim. Então, o cara pode ter o melhor conteúdo. O cara pode ser crânio. Mas se ele não tiver nenhum resultado que as pessoas consigam ver, elas não vão querer ouvir. Certo. E é o que nós estamos falando aqui, é de carro, casa, viagem, relógio. É isso que nós estamos falando. Porque as pessoas precisam ver você prosperando para te ouvir. Uhum. E como eu comecei a prosperar, troca isso, compra isso, vai e compartilha com as pessoas. Aí dei a BMW lá, né? Não sei se você vai Pro seu pai, pro sim. meu pai e tudo. E aí troquei outra, comprei e tal. As pessoas começaram a observar que aquele cara não tinha condições de fazer aquilo sozinho. Tem alguém por trás. E esse alguém foi a misericórdia de Deus mesmo. Então, as pessoas começaram a ver a mudança. Então, usava bala, MD, loló, parei, bebia muito, fui diminuindo, fui afastando. Aí, encontrei uma pessoa que eu sou casado hoje, que é a Aline, que é uma bênção na minha vida. Então, aí as pessoas começaram a observar. Como marido, como marido, empresário, como filho, porque um dos princípios que eu aprendi foi honrar pai e mãe. Eu não honrava de forma nenhuma, em nenhum sentido, nem quem eu era, nem o que eu fazia, nem o que eu dava. Então, nem conta de água e luz eu pagava em casa. E você contando isso, tem uma história muito bonita, né? E eu presenciei isso, né? Via internet, de você dar um carro pro seu pai, trocar o carro dele. Queria que você contasse sobre isso, porque a gente está conversando isso no almoço. As pessoas hoje, principalmente quem está se enriquecendo, acaba sendo muito egoísta. Pensa em si próprio, né? Acaba ficando, né, muito empenhado em futilidade e às vezes não consegue derramar na vida de ninguém, não consegue doar para ninguém, ajudar ninguém. Né? E, então eu queria que você dividisse, né, um pouco disso, da sua experiência de você poder voltar, ser motivo de desonra na sua casa e poder honrar seus pais,
poder ajudá-los, mesmo entendendo que às vezes você vai privar de dar certas informações para poupar, Pra poupar. mas também de não deixar de honrar. Isso, ô, Thiago, aconteceu porque meu pai, uma coisa que ele sempre nos ajudou, com estudo. Meu pai trabalha até hoje, tem 73 anos, aposentou. É um cara extremamente... A única coisa que atrapalha meu pai é a bebida. Extremamente honesto, extremamente responsável. Desde quando eu conheço por gente, ela acorda 4h30 da manhã, sem um despertador, toma o café dele e vai trabalhar. Ele nunca atrasou. Nunca atrasou. Quando eu estudava no César Alvimar Carneiro de Resende, que era na rua dos 5 ali da empresa dele, Prontomec, eu pegava carona com ele. 6h01, ele ia embora com o carro e me deixava pra trás. 6h01. Eu tô saindo de casa, tal horário. Só escuta, era tal horário o carro. E ele ia abrindo o portão, eu tinha que sair com mochila, sapato, com roupa na mão, senão ele deixava pra trás. Você que quer carona com o meu carro, se você quer, você esteja pronto antes de mim. Legal. Então ele sempre foi muito assim. Quando eu peguei meu irmão com um carro legal, eu com um carro legal, na época eu tinha uma BMW azul 2015, Sim. e meu pai sonhando com a BMW branca caramelo, Era o sonho dele. era o sonho dele. Era o sonho dele. Só que o mais engraçado, Thiago, falo que diante de Deus, eu não tinha condições. Eu não tinha condições de comprar. Assim, o cara comprou porque o cara tava com grana. Não, eu dividi de 60 vezes. Você financiou um carro pro seu pai. Eu financiei o carro, meu pai. Eu dei 20 mil, 30 mil de entrada, se não me engano, que um amigo meu tinha, um mesmo que me vendeu a azul, tinha uma branca. O que levou seu coração a realizar isso pro seu pai naquele momento? Porque veio pandemia, eu fiquei com medo dele pegar o Covid e morrer e eu não realizar. Ok. Porque ele não... Total... Você conhece, velho? Sim. Teimoso. Sim. Ignorante. De chegar no hospital, arrancar os negócios, dar chute todo mundo e mandar todo mundo naquele lugar. Meu pai. Tinhoso. Então ele continuava indo pro bar todos os dias com Covid. Eu falava, pai, Vai morrer. você tá usando álcool? Tá bebendo? Tá passando? Ele, não tô passando, eu tô bebendo. Só bebendo. Eu tô protegido. E resumindo, não pegou nenhum dia e tal. Mas Como é que ele chama, André? Sebastião Eustáquio. Abraço, viu, Sebastião? Abraço, pai, te amo. E aí ele... Eu vou até passar esse podcast pra ele ver lá. E aí, a Aline falou comigo assim, eu lembro como se fosse hoje. Falei, vou esperar o aniversário dele. Ela falou assim, amor, não espera. Porque vai acontecer alguma coisa. Se você tem condições, faz um esforço e compra agora. Eu falei, compra agora. Compra agora. E a Aline viu as coisas dando muito certo na minha vida. Quando eu conheci a Aline, primeira vez, eu tinha uma lojinha de 30 metros quadrados, calça apertada, e eu fui e levei ela no japonês, no arigatô, no Caissara, e perguntei a ela o que ela queria da vida. Ela me perguntou, eu falei assim, eu vou ter a maior loja masculina de Belo Horizonte. Você falou pra ela. Falei pra ela. Ela conta que ela chegou na casa dela e ligou pras amigas. Falei, nossa, não dá pra ficar com aquele cara. Ele é doido, velho. Ele é doido. O cara vai ter a maior loja, que vai ser o melhor. O cara é doido. E ela viu as coisas muito acontecendo, tanto que ela foi na igreja depois como que ela viu. Então, eu abri a boca, eu conseguia. Eu abri a boca, eu conseguia. E aí foi isso. Eu fiquei com medo de perder meu pai na pandemia e não realizar o sonho dele de ter. Aí você fez uma surpresa. Aí eu fiz uma surpresa. Aí tá lá no... Até quem quiser ver, digita no YouTube Adriano Steff, ou então dei uma BMW pro meu pai. Sim. Aí vai aparecer o primeiro vídeo lá e eu dando a BMW. Aí eu conto a história toda. Só que ele achou que eu tava entregando pra ele a caixa com aliança pra pedir a Aline em casamento. Uhum. Que ele não imaginava nada. Uhum. Zero. E aí, quando eu entreguei pra ele, que ele olhou, eu falei, olha pra trás. Aí veio... Com laço com vermelho. laço vermelho e tudo, um amigo meu entrando com o carro. Aí ele desabou, cara. Aí foi a melhor coisa da vida dele e tal. E uma realização minha também. Irmão, como empresário, e a gente tem que ter maturidade, com pouco dinheiro, mas também tem que ter personalidade na hora que o dinheiro vem. E aí eu queria que você contasse quando você entendeu que você tinha faturado seu primeiro 1 milhão. Não, foi muito legal essa parte. Entende? Eu queria que você dividisse isso um pouco dessa experiência, do momento que você fala, cara, agora eu sou um empresário, né? O penhasco tá um pouco mais alto, se eu cair eu quebro todo. Uhum. Que agora é Então, mais difícil. e a seriedade que às vezes vai ter que ficar redobrado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Quando eu descobri, o que eu fiz? Eu peguei todo o que eu tinha o que eu tinha na conta, o que eu tinha no bolso, o que tinha de maquininha de cartão, e fiz a conta, vi que tinha 1 milhão e pouco na época. E eu liguei para um amigo meu que é de São Paulo, o Eduardo Cristi. Falei, cara, quanto que a gente pode falar que é milionário? Ele, quando você tiver 1 milhão. Eu falei, mas como assim, 1 milhão? Ele é. Falei, cara, eu sou milionário, velho. Ficou louco. Fiquei louco, cara. Aí contei pra Lili, falei, amor, eu sou milionário e tal. Mas eu fiquei, assim, extremamente feliz com isso, mas ao mesmo tempo, ali eu tinha uma vontade muito grande de crescer. Uma vontade muito grande de crescer. Só que aí eu comecei a comprar algumas coisas, a mudar e vi o dinheiro ali, o dinheiro meio que diminuindo. O dinheiro meio diminuindo, perdendo dinheiro e tal. Mas continuei firme, igual você falou que eu era muito consistente, não parava, fazia, não parava. Mas eu nunca, Thiago, a não ser uma vez que eu comentei com você, fiquei com muito dinheiro estocado, nunca. Eu não sei se é qualidade ou não é um defeito. Uns falam que é qualidade. Você sempre estava investindo. Eu sempre estava investindo. E eu sempre fui um cara corajoso para comprar roupa. Investia no mercado futuro. Roupa. Que tá vindo. Cara, eu tô com dinheiro parado aqui, tal. Quanto você quer? Eu te dou 15% de desconto. Então me dá. Teve um dia que eu comprei 800 mil de sapato de uma vez só, deu 3.700, deu 3.250 sapatos. Quando eu fui para Dubai. Sim. Quando eu cheguei lá na loja que o sapato tava lá, não tinha lugar para andar. Eu falei, que doideira que eu fiz, cara. Errei a mão feio. E tinha errado a mão ou não? Muito. Nossa, eu tinha sapato até semana passada dessa compra. Dessa coleção. Nossa, mas errei a mão feio. A sorte que eu tinha ido pra Dubai e tinha tido a maldade de pedir a fábrica para enviar e colocar o nome de Dubai. Então eu criei uma storytelling. E aí eu vendi um pouco mais. Errei a mão feio. Errei a mão feio. E aí comprei bota, comprei uns sapatos. Tratorado, oblique, que era pra quem tem joanete. Sim. Comprei os negócios. Cara, errei a mão demais naquilo ali. Errei muito a mão. E tinha que se corrigir sozinho, né? Exatamente. Você buscava até essa época ser corrigido, tomar crítica, tomar benção de alguém? Com quem que não, nessa época não. Nessa época aí era tudo na raça e na coragem mesmo. Tudo, eu não tinha ainda o network e não tinha acesso às pessoas que eu tenho hoje. Quando que você constatou que você falou, cara, eu preciso ouvir outras pessoas maiores do que eu? Quando eu comecei a buscar conhecimento e ler provérbios. Começou a ler provérbios? Ler provérbios, lá você vai ver 1 milhão de coisas. Se vocês... a sabedoria está na multidão dos conselheiros. Se você vai para uma guerra, se você pedir conselho, pedir dicas, é mais fácil você livrar da morte. Eu comecei a ver muito isso e aí já começou vídeos da internet de falar sobre você ter conselheiros. E aí eu comecei a buscar mais, assim, mas depois de muito tempo. Sim. Depois de muito tempo. Porque até então, aquele mineirinho, não posso contar o que eu tenho, não posso falar nada, que a pessoa vai ficar com oi grande, vai ficar com oi gordo, Sim. Vai amaldiçoar meu negócio. Então, foi depois de buscar conhecimento mesmo que abriu minha mente, que eu precisava de pedir conselhos. Como eu já pedi para você vários conselhos, como você já falou comigo várias coisas que eu estava errando e acertando, e eu tenho humildade de ouvir mesmo. Tipo assim, Muito. O cara tem que tomar até cuidado com o que me falar, porque eu levo a risca mesmo. E, tipo assim, a opinião de faz eu pensar muitas coisas. Sim. Então... Sim. Eu levo isso muito, muito a sério. Foi aí que eu comecei a entender sobre a importância do conselho. A gente falou de faturamento, mas esse é um assunto que não se conversa em qualquer mesa. E essa aqui é a mesa para se conversar isso. Imposto. Quando você começou a entender que determinado percentual, que determinado valor, você ia ter que doar, você ia ter que pagar uma guia para alguém que não tinha feito nada no seu negócio e entregar o percentual de dinheiro. Aonde que tá? Você fica feliz quando você faz isso? Você fica revoltado? Não, Qual que é o seu coração, como que ele ficou a primeira vez com essa relação e como que você lida hoje com a carga tributária tão pesada? De não pagar, né? Primeira coisa é não pagar, inventar de dar um jeito. A primeira coisa que vem na sua cabeça é revolta. Sim. Revolta, porque se você analisar, você não tira aquilo que o governo leva. Exatamente. Então, quando eu vi que o jogo tava grande, que eu tava pagando boleto de 100 mil, tipo assim, lendo o QR Code, saindo 100 mil da conta... E eu falar com você, Thiago, foi Deus que me assustou, porque não tem explicação o tanto de imposto que eu paguei errado.
Exatamente. A mais. É a mais, de não saber, do contador fazer alguma coisa errado, disso. Só que, como no espeto eu já tinha tomado uma multa de 200 mil por causa De maquininha? de maquininha, ICMS. aí eu já tinha meio que pensado nas maquininhas. Só que tudo que eu passava na maquininha eu declarava, então o imposto lá em cima. Exatamente. Então eu acho que hoje o que pode. São três coisas que pode derrubar hoje um empresário. É ele mesmo, se ele fizer algo, Deus e, cara, o imposto. O imposto, a empresa agora, o cara não abrir os olhos e ver se é real, presumido, simples, o que vai fazer, ele leva chumbo. E não adianta tentar enganar, porque eles vão descobrir. Qual que é a filosofia do Adriano? Empresa rica, empresário pobre ou empresário rico e empresa pobre? A empresa rica e o empresário pobre, né? Porque fica mais fácil. Se os dois ficar. Por exemplo, eu poderia estar numa casa hoje, Thiago, num condomínio, pagando, X reais. vamos pôr, uns 30 mil de aluguel. Sim. Poderia, tranquilo. Poderia ter um carro muito melhor? Poderia. Só que, Tem que condizer. entendeu? Então, eu moro no apartamento hoje. Eu tenho alguns lotes e tudo, mas eu moro no apartamento que eu pago aluguel. Mas é um aluguel dentro da realidade. Por quê? O que a maioria dos empresários quebram, fazem? Porque ele tem um carro, aí ele troca o carro. Só que esse carro, a casa não comporta mais, porque o carro tá mais caro que a casa. Verdade. Aí ele precisa de aumentar de casa. Quando ele aumenta de casa e de carro, ele precisa de trocar o relógio. Porque o Cássio, o Seiko, o Tecnos, Não basta. não basta. Então ele precisa de comprar. Aí ele vai pular para um Omega, ele vai pular para um Cartier, para um Rolex. A viagem dele, ele não pode ir mais para Itaoca, Espírito Santo. Porque vai queimar a imagem dele. Então ele precisa de ir para uma viagem maior. E aí quando o cara vê, ele tá se afundando. Ele tá se afundando. Exatamente. Aí ele só vai levando isso, aumentando o nível, só que se não tiver aumentando o lucro, ele vai metendo o pé pelas mãos. A moda por si só, ela acaba vendendo muito a futilidade, o luxo, né? Exacerbado. Da onde que combinou essa ideia de você querer trazer profundidade, se preocupar com a pessoa? Eu queria que você falasse sobre isso. Posicionamento, autoridade. Um lema novo que no caso, a Stephanie adotou hoje, o empenho dela sobre os líderes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua visão e entender que a moda por si só, ela poderia ser vazia, mas a imagem ela poderia trazer valor agregado. O que eu vi, porque o que eu observei que a roupa fez em mim primeiro. Então, quando eu saía bem vestido, meus amigos bonitinhos, pegava nada. Eu feinho, arrumadinho, era o rei. Conversado. Que a gente também vai caiado. Exato. Conversado, tal, fazia a mulher rir, tudo. Eu vi o que isso dava e o que as pessoas comentavam. Pô, cara, você anda bem vestido demais. Pô, cara, que perfume cheiroso é esse? Então, eu sempre fui um cara que cuidei ali da imagem. Então, eu vi o que isso trouxe pra mim, de admiração das pessoas falarem, namoradas de amigos chamar eu pra ajudar a escolher roupa Do seu amigo. do meu amigo e tal. E quando eu vi lá na loja pequena, aí foi a grande virada, isso é muito legal. Quando eu estava fechando a loja, chegou um cara correndo. Era um policial. E ele, cara, será que tem como você entender? Eu tô na porta do outro lado. Ele não se apresentou como policial naquele momento. Mas ele falou, cara, eu estou precisando conversar com você. Mas eu esperei todo mundo sair. Tem como você me atender, cara? Eu, claro, tudo. Até hoje eu faço isso. Eu falo, eu tô precisando de roupa aqui 10 horas na bermuda. Se eu tiver aqui, eu vou abrir a loja pra você. Não é pelo dinheiro. E aí, ele falou, cara, eu preciso muito da sua ajuda. Eu tava olhando, eu morava no Cabral. Nem sei se mora ainda. Mas eu estava vendo seu Instagram e eu peguei uma mensagem no celular da minha esposa que eu estou muito arrasado. Vai ter um evento da empresa da minha esposa. E ela falou que não iria porque ela morre de vergonha do jeito que eu me visto. Uau. Ela não quer me levar para esse lugar. E agora tá me vendo na memória, Stefano, tem muito tempo que eu não saio com ela. Sempre ela inventa alguma coisa. E eu tô percebendo que é isso. Me ajuda a surpreender ela nesse evento. Ah, irmão, até arrepio, cara. E era inverno.
Aí coloquei cachecol, gola alta e tudo e tal. Casaco. Casaco, sabe? E ele chegou lá de surpresa. Porque ele falou com ela, vai, eu vou ficar aqui, eu não quero ir, eu vou trabalhar. E ela chegou. Diz, cara, que a reação dela, o relacionamento deles depois disso, mudou. Ali veio, não é só sobre roupa. Que legal. Foi a primeira vez que eu tive consciência do poder que isso traz na vida do homem. O homem pode ter o dinheiro que for. Se ele chegar num lugar mal vestido, ele vai ser desrespeitado de alguma forma. Não diretamente, mas aquele olhar de desprezo. Aquela... Não posso te atender agora? Vai. Sim. Vai. Então o cara fala assim, igual o pessoal manda no Instagram. O que importa é que o cara tem no bolso uma Mercedes ou uma Porsche. Eu falei, beleza, então você vai chegar na mesa dos grandes e vai pegar a chave do seu carro, vai pôr em cima, vai falar, cara, que me ouve aqui porque eu tenho 10 milhões na conta. Não, estacionar o carro dentro da sala de reunião, né? Dentro da sala de reunião, não existe isso. Mas se você for um cara sem dinheiro, mas chegar com uma imagem, com o peito estufado, você vai ser respeitado e vai ser ouvido. Sim. Por isso que muitas das vezes você vai num local, ninguém quer conversar com certo tipo de pessoa, até mesmo com você que não veste bem. Porque a sua imagem não está passando nenhuma credibilidade. Então ninguém quer te ouvir. Porque o que você começou? Vista-se bem não para ser visto, mas sim para ser ouvido. Então eu comecei a enxergar ali uma oportunidade de mudar a vida dos homens. Trazer de volta a masculinidade, a elegância, o homem bem cuidado. Por quê? Isso aqui eu vou até... Algumas pessoas vão entender, outras não. E eu estou disposto a ser o Pablo Marçal aqui agora. Não tem problema não. Uma traição... ela acontece a partir do momento que a mulher viu uma coisa diferente no outro cara que o marido dela não tem. Que o relacionamento não tem. Uma admiração de alguma forma. E, Thiago, a maioria das vezes é o cara que é bem vestido, ou o cara que tá com um bom perfume, que chama atenção. Não quer dizer que todo mundo chama, mas se a mulher tem isso em casa, não é novidade para ela. Sim, não impressiona. Eu tenho 30 perfumes, você deve ter 60. Que você gosta. Se sua mulher passar e ver um cara cheiroso, ela fala, mas meu marido tem 60 perfumes. Acho que esse aí ele tem. Isso. O cara arrumado. Não, meu marido é impecável. Ele é asseado, ele arruma a barba, ele passa uma maquininha debaixo do braço, ele é vaidoso. Isso eu tenho em casa. Agora, aí eu nasci assim, vou morrer assim, se você quiser, você me aceita assim. Aí usa camisa de time, use camiseta, usa isso. Aí começa a observar o cara bem vestido. Cara, desperta interesse. Desperta de alguma forma. Então, a roupa vai muito mais além de um pano, cara. Muito mais além. Ela realmente te dá uma autoestima fora do normal. Eu hoje, com esse aqui, cara... Pergunta os meninos como é que eu cheguei na loja hoje. Autoestima, alegria, cara. Sim. Tem até uma frase que eu não sei se é da Chanel, não sei, que fala assim... Tente escolher uma boa roupa em dias ruins. Verdade. Cara, tenta colocar uma roupa boa um dia que você tá mal. Olha no espelho se você vai ver que suas vendas vão ser melhor. Se você vai ter mais autoridade para pegar aquele produto, para apresentar, conversar de igual para igual. Eu sento em qualquer mesa. Já conversei com o Bolsonaro, com o Nicolas. Você já viu. Sim. Cara, de igual para igual. Sim. Porque é uma armadura isso aqui, cara. Isso não é um pedaço de pano. É uma armadura. Legal. Então, roupa é credibilidade, autoridade, respeito das pessoas. Dificilmente eu chegar num lugar com essa roupa que eu tô aqui, não vai ter uma vaga numa mesa para mim. Verdade. Dificilmente eu vou chegar num lugar, não vai ter uma vaga pra me parar, o cara vai pegar meu carro mesmo sem vaga de estacionamento. Não estaciono pra você. Eu duvido. O ruim é que as pessoas traduzem isso como arrogância, né? E o mineiro, ele tem dentro do DNA dele o excesso de modéstia. Nós falamos sobre isso um pouco. Exato. E aí acaba que ele quer se livrar o tempo inteiro. Não, isso aqui eu comprei do bazar, isso aqui é de segunda mão. Dividiu o carro 60 vezes. Exatamente. Aí ele quer se livrar o tempo inteiro. Justamente com essa crise de identidade, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre a virada de chave quando você migra, né? Não só com a sua loja do Castelo, para o Vila da Serra, uma metragem maior. Muito maior. Eu acredito que foi a primeira loja de moda masculina com sala de reunião personalizada. Fora outros itens, né? Que ali tem um bar, né? Uma cafeteria dentro do exclusiva, dentro da loja. Provador gigante. Essa experiência do que você quis traduzir, com quem que você aprendeu, qual que foi a sua intenção com isso tudo.
para tentar demandar e prender seu cliente, né? A gente sabe que a concorrência ela é desbravada, pessoas com a mesma motivação que você entupiram de várias lojas idênticas. Você já se deparou com pessoas usando, às vezes, a sua mesma marca, tentando ir comprando do mesmo fornecedor. Eu queria que você comentasse como que você lida com isso, né? E da onde veio a inspiração para, mais uma vez, ser disruptivo, né? Com o feito da inauguração e o que você fez dentro da loja do Vila da Serra, Nova Lima. Então, ali veio eu atendia muito público dali e eu sempre gostei daqui de cima, da região do Alphaville. Sempre gostei da região que é Alphaville, não, do Vila da Serra. Sim. Sempre gostei muito. E até uma dica que eu dou para as pessoas, eles precisam acessar novos ambientes. Porque tem gente que nunca veio aqui, Thiago. Se conversar com a pessoa que mora no Castelo, na região da Pampulha, nem conhece um restaurante aqui. Sim. Porque o cara não se permite. Então, como eu gostava daqui e atendi um público daqui, eu via a necessidade de crescer o negócio. Só que qual foi o meu pensamento? Eu não posso vir para cá pequeno. Eu não posso chegar com uma loja aqui... Média. Normal. Eu não posso. E o que mais me chamou a atenção foi a área externa. Que eu falei, nenhuma loja tem. Não tem uma loja que tem uma área externa dessa. O que eu vou fazer? Uma confraria? Que eu vou fazer minha célula? Que eu vou fazer reunião? Que eu vou fazer isso? Vou fazer isso? Então veio uma necessidade de vir. Só que eu queria fazer algo, assim, acima do que as pessoas fazem. Por quê? Eu queria trabalhar com produtos cada vez mais premium. Então a loja tinha que andar junto. Só que aí eu mudei tudo, né, cara? Eu mudei o meu jeito, eu mudei cabelo, eu mudei barba, eu mudei meu jeito de vestir, jeito de comunicar. Tô melhorando cada vez mais, né? Mas eu mudei meu jeito de falar. Antigamente, igual nós conversamos, falava gritando, dava mortal, saía de dentro da caixa. Aquela loucura, mas fez parte... Da construção de quem você é hoje. Da construção de quem eu sou hoje. Então tem vezes que eu falo assim, gente do céu, eu preciso me segurar. Mas aquele cara tá doido pra gritar, pra fazer alguma coisa. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês, mas eu queria... pessoal! Exatamente. Mas o quê? É saindo da zona de conforto. É esticando, é mudando, é melhorando, é fazer. Mas o principal foi, devido eu estar buscando muito conhecimento, eu peguei muito insight das pessoas falando sobre qualidade e o digital ia crescer muito, mas tinha que ter uma experiência, um ambiente diferenciado para receber as pessoas. Foi ali que veio essa ideia de fazer uma loja diferente do que tinha no mercado, né? Uma loja grande, com a sala de reunião para o cliente, entendeu? Então, aquilo ali não é para alugar, aquilo é o cliente. Quero fazer uma reunião, tá aí, tá emprestado. Quero fazer isso, tá aí, tá emprestado. Então, veio com essa ideia de conectar mais homens de princípios, homens de valores, porque lá não é uma loja. Você sabe, você vai lá, você compra em meia hora e nós ficamos 3 horas conversando. E mentoria, né? Conhecendo outras pessoas. E aí vem outro, já fechou o negócio. Sim. Um cara já vendeu um avião lá dentro, outro já vendeu... O Gabriel mesmo estava querendo comprar uma Cayenne e ele estava com a Taycan. Aí chegou lá um cliente, conhecia eles conversando, cara, eu tenho, no outro dia estava feito negócio. Então é um lugar de negócio que você vai sair de lá leve de alguma forma. Ganhando alguma coisa. Não é chegando e gastar seu dinheiro. É a cultura de doar algo antes de vender, né? É isso aí. Exatamente. Sabe, podcast vive de corte, né? E você atendeu muita gente relevante, muita gente famosa, né? Eu queria que você comentasse 2 ou 3 pessoas que você atendeu que marcaram para você, que foi época. Você já atendeu o ex-presidente, né, da República, você já atendeu o Pablo Marçal, o jogador de futebol. Paulo Vieira. Exatamente. Eu queria que você dividisse, né? Quais foram as experiências, né, marcantes, o que isso trouxe para você depois. Era isso, né? Certo. Antes de falar qual foi os que marcaram mais, eu quero falar o seguinte, as pessoas me perguntam muito isso. Como você conseguiu se conectar com essas pessoas? Aí eu vou no livro, eu vou no manual. O manual tá tudo, gente. Tudo que esses mentores inventam aí de falar, tá no manual. Tá na Bíblia, certo? Tá na Bíblia, só muda o jeito. Mas o que lá fala? Nunca chegue de mão vazia na mesa dos reis. Sim. O presente abre portas
e leva você a sentar na mesa dos grandes. Então, eu nunca cheguei de mão vazia. Então, quando eu encontrei com o Bolsonaro a primeira vez, enquanto muito estava tirando foto, eu peguei um presente, na verdade, vários. Falei, eu quero honrar sua vida pelo que você fez pelo nosso Brasil. Uma palavra. Assim, ó. E ele, tá vendo? Aprende aqui, ó. Tá vendo? Você só quer tirar foto? Aprende com ele aqui, ó. E o que isso resultou depois? Cara, resultou que no domingo a Michelle me ligou. A Michelle Bolsonaro do celular do Nicolas. Aí ele gostou demais das polo. Tem como pegar mais com você? Falei, tem. Você quer que eu te envie? Ela, não, como é que faz? Eu falei, onde você tá? Tô aqui no Adega do Sul. Falei, não, Agora? tô perto. Estamos em casa. E se não tivesse? Se eu dava um jeito, não perca a oportunidade. O cavalo não vai passar comigo, que eu vou montar nele, com certeza. E aí, isso me resultou uma autoridade em cerca do que eu cheguei. Mas caras que eu atendi, que foi disruptivo, que realmente me deu insight, né? Por incrível que pareça, foi o Kaiser. No início, que ele estava estourado. Sim. Com uma Lamborghini amarela, com tudo. Tava gordinho aquele ainda, 6 em 1, isso. Isso. Ele foi um cara que mais me deu conselhos. Por quê? Quando ele foi o primeiro dia na minha loja, eu vendi pra ele 15 mil. E ele falou comigo assim, no final, quando ele pagou, ele falou assim, cara, muito legal, mas eu não volto mais aqui. Eu não posso usar suas roupas. Eu tomei um choque. Falei, mas por quê? Ele falou, sua roupa é muito barata. Eu falei, mas como assim, Kaiser? Sua roupa é muito barata. E outra, você descer, me atender, agachar, marcar minha calça, me explicar sobre tecido e não cobrar isso, você perde seu valor. O exclusivo que é bom não é o bom que é exclusivo. Eu vou em lugar comprar uma malha de 5 mil, Stefano. Ninguém sabe nem que tecido que é. E você veio, abriu sua loja, me explicou, agachou, e eu gastei 15 mil reais. É a última vez que eu tô comprando. É a última vez que eu tô comprando. Aí falou, Stefano, eu gostei de você, eu vou te dar um conselho. Decida quem que você quer atender. Não queira vender pra todo mundo. Quem quer vender pra todo mundo não vende pra ninguém. Você quer vender pro A, pro B ou pro C, não importa o C. Então viva com o C. Mas você quer vender pro A? Foque sempre no melhor. O melhor botão, a melhor costura. Por isso que eu respeito ele muito. Nunca, jamais vou falar mal do Kaiser. Jamais. E quem falar mal de mim, fala, cara, essa é a sua opinião. Eu não posso falar. Porque comigo nunca aconteceu nada do tipo. Legal. Então, ele foi e falou comigo, foque sempre em qualidade. Aí ele contou a história da Carmen Stefano, que é de chocar. Posso contar? Pode. Ele falou, Stefano... Carmen Stefano, a loja. A loja. Vou te explicar o que aconteceu com a Carmen Stefano. Stefano, público A, público B e C. O B não fede nem cheira. Ele compra do A, ele compra do C. O C deixa de comer pra tentar usar o que o A usa. Por isso que você vê gente de ônibus usando iPhone de 12 mil. O Louis Vuitton, né? De ônibus. Porque o cara tá... Só que a Carmen Stefano inventou de criar uma sandalinha de 150 reais. O público A, ele compra porque ele quer exclusividade e quer que o público C não usa. Ok. Só que quando a madame chegava na casa da empregada e a madame via a empregada usando Carmen Stefano, a madame parava de comprar. Se a madame público A parou de comprar, o público C também vai parar. Perdeu a referência. Perdeu a referência. Então não vendeu pra ninguém. Aí bugou. No outro dia eu já aumentei os produtos tudo. levei muito com isso. E ele falou, Stefano, quando você estiver lá em cima, o pessoal vai falar que você ficou metido. E é isso. Não preocupa, porque os amigos vão falar que você ficou metido mesmo. Sua roupa é muito cara. Sua roupa é muito cara. Tanto que na próxima vez que ele voltou, você aprendeu, hein? Você aprendeu, hein? Um blazer 5 mil? Sim. Você aprendeu. Eu falei, não, tem mais barato, mas como você gosta do mais caro, eu tô te mostrando o mais caro. O que você merece. Que você merece. E aí, esse cara me ajudou muito. Tanto que quando eu fui na casa dele, levar pra ele 40 calça preta e 30 camisa preta que ele pediu, eu fui levar pra ele na casa dele de carro, eu e um amigo meu, Hugo. E eu fui dar pra ele as 40 calças. As 40 calças e as 40 camisas? Não, as camisas ele ia pagar, eu fui dar as 40 calças. Ele falou comigo assim, Stefano, o obreiro é digno do seu salário. Tá na Bíblia. Eu vou te pagar. Toma. E me pagou. Nunca
sabe? Nunca. Ah, Stefano, vou te filmar, parceiro. Nunca. Nunca Zero. quis barganhar. E, por último, que eu conheci, que também me ajudou bastante a abrir minha mente, foi o Paulo Vieira. Paulo Vieira ficou 3 horas e meia na loja, né? O Nicolas ajudou com post, tô falando assim de coisas para Sim, abrir a mente. também. O Nicolas Você fez entendeu o Rick Madeirite. o Nicolas fez um post na loja, eu ganhei 12 mil seguidores, de um dia pro outro. Sim. Entendeu? E eu chego nos lugares, quando eu já fico com as fotos salvas, não, cara, sou amigo do Nico, atendi o Nico lá, abre portas. Sim. Né? Gosto muito do pai dele, o pai dele já pregou na minha célula que eu tenho lá de homens, que é o projeto que eu tenho em sacerdotes e tudo. Então, essas duas pessoas de ideias para ajudar a construir foi muito bacana. Qual que é o ensinamento que o Paulo Vieira te fez? Foi mais bacana? Fã não compra de você, Stefano. Para de ser admirado, porque quem te admira não compra. Você tem que ser o cara que as pessoas querem ser como você. O público A, eles têm que ver que carro que você anda, que relógio que você usa, que mesa que você está sentado, qual que é o seu corpo. Se você está cuidando da saúde, se você tem uma boa família, se você é bem casado, se você é admirado. Fora isso, esquece. Para com esse negócio de consultoria de imagem. Já era. O homem não liga para isso, não. O homem tem dinheiro e chega e compra o que ele quer. Muda o posicionamento da pessoa. E qual que é a estratégia de hoje da Stefano? A estratégia de hoje, eu decidi deixar claro que a estratégia da Stephanie é transformar líderes em referência através da imagem. Ó, Stephanie, mas líder o quê? Uai, cara, se você não é líder de uma empresa, você é líder da sua família. Boa. Você é líder da sua casa. Do seu setor? Você é líder do seu setor. Se você não se considera um líder, lute para ser um líder. Eu não tenho que rebaixar o meu produto, eu não tenho que rebaixar o meu conteúdo para encaixar no seu. Eu quero... Porque eu não tinha condições de ter uma BMW, de ter uma Porsche, ter uma Mercedes, que eu já tive essas 3. Mas eu lutei para ter. Eu lutei para frequentar restaurantes que eu frequento hoje. Eu não posso chegar, cara, eu não tenho acesso a isso com mentalidade de escassez e não ter acesso a esses ambientes. Então, a pessoa, ela tem esse... Cara, então, é vestir líder, cara. Você se considera um líder? Você inspira a pessoa? Você é um líder na sua casa? É um líder na sua empresa? É uma referência para o filho? A Stephanie vai te vestir. Se você quer vestir sua roupa, vai em outro lugar. Porque lá não vai ser só sobre roupa. Por quê? Lá se o cara chegar com um papinho, nó, cara, eu tô dando um rolê com mulherada e tal, cara, não tem ninguém que vai na sua pilha e vai rir. Sim. Não vai ter isso. Eu perco um pouco com isso? Perco. Mas eu não vou alimentar isso. Porque eu sei a maldição que casa numa família, um adultério, uma traição. Então eu não vou. Aí por que você não põe bebida na sua empresa? Sim. Porque eu vi minha família sendo destruída por bebida e porque também, se o cara pegar um carro lá, acontecer alguma coisa, vai ser com a bebida. Então eu tenho livro e Bíblia para te entregar. Eu tenho conhecimento para te entregar. Eu tenho história para te contar. Eu tenho um espaço para receber você e sua família. Tem loja que você chega no shopping, não tem uma cadeira para você sentar. Não. Ali o cara tá falando o quê? Eu não quero saber de você mesmo, eu quero seu dinheiro. Você vai com a sua esposa com o neném novo no colo, ela vai ter que ficar em pé. O meu tem todinho para criança, danoninho para criança, espaço externo se a pessoa quiser levar o cachorro dela. Eu tenho um sofá para sentar. Eu tenho televisão, se a pessoa quiser lá, a criança, igual já cansei de fazer, a criança quer ir embora, eu coloco um DVD lá para ela ver, ela fica brincando. Sim. Então, é um ambiente familiar, um ambiente de quem quer, de alguma forma, ser um líder e prosperar. Porque quando você vai numa loja de departamento comprar, eu vou comprar mais barato. Você vai só comprar. Você não vai buscar conhecimento nenhum. Você não vai aprender nada. E eu tenho certeza que todo mundo vai na loja, todos têm troca de ideia, cara. Volta com alguma coisa. Volto com alguma coisa. E eu aprendo muito com os clientes. Por isso que eu não foco no online. Minha venda no e-commerce online, minha venda no e-commerce não é muito. Eu não foco. Você nunca viu pensar, por que aqui no online? Porque eu quero que você vá na loja. Porque tudo que eu sei hoje é das mentorias e de vocês que vão até na loja. Sim. Então vai pessoas muito melhores do que eu, mas muito melhores do que eu. Muito mais com grana. Que isso? Quem sou eu? Conhecimento. Conhecimento, experiência, 3 meninos, 3 filhos, avião, helicóptero, Rolex, Patek Philippe. Cara, eu não tenho isso ainda. Sim. Ainda. Mas eu gosto disso. Tanto que às vezes eu esqueço de vender. Que dia que eu fiquei, Thiago, compra isso aqui, Thiago. Não. Você fica conversando, que você deu uma hora, tem que ir embora. Às vezes, não deu nem tempo de comprar. Exatamente. Porque é genuíno. Sim. É verdadeiro. A troca é mútua, né? A troca é muito. Se você pudesse deixar um conselho mesmo,
Para quem está começando, para quem está no meio do caminho, para quem, assim como em determinado momento no Castelo você estava na sua loja pequena e decidiu ser audacioso, ouvir sua ambição, não a ganância, mas a sua ambição, o seu esforço, a vontade de vencer. Se você tivesse que deixar um conselho, e o Adriano de 10 anos vai ver esse conselho que você vai dar agora, o que você diria? Não existe sucesso profissional se você não mudar a sua vida pessoal. Porque eu fiz uma análise da minha vida, do que eu era, do que eu fazia. Só melhorou quando eu melhorei como pessoa. Só melhorou quando o meu CPF melhorou. Só melhorou quando eu melhorei como filho. Só melhorou quando eu parei de ir pra orgia, bagunça e ficar viciado em pornografia. Só melhorou quando eu comecei a ser mais humilde, porque eu não tinha nada e era metido. Sim. Só melhorou quando eu comecei a tratar o porteiro, faxineiro, lixeiro, tudo com muita transparência, com muita lealdade, né, com muita humildade. Igualdade, né? Então, é até frase do livro que já está para chegar, né? Que é, não, para você ter sucesso profissional, precisa mudar a vida pessoal. Sim. É o que eu faria, cara. Só que eu demorei muito tempo para mudar. Então, hoje eu tô com 41. Eu saí da casa dos meus pais com 34. Uma vergonha. Sim. Só que com 6 anos, 7 anos, o que eu construí foi devido a essa mudança. Então, ao invés de ficar com várias mulheres, eu decidi ficar com uma só. Então, a partir do momento que eu comecei a namorar com a Aline, eu não tenho uma mensagem, eu não tenho zero. Nem se eu conversar com outra mulher, eu gaguejo. Eu nem sei o que é isso. Porque eu decidi ser um homem de verdade, não um menino, não um moleque. E aí as coisas começaram a prosperar. Aí tem várias coisas, né, Tiago? Comecei a semear na vida de pessoas, comecei a honrar pessoas, comecei a ajudar locais, comecei a viver propósito, porque dinheiro sem propósito você acaba Enlouquecendo? enlouquecendo. Qual que é o meu propósito? Mostrar para os homens que vivem nessa vida que eu vivi, que dá para ser feliz, próspero e homem de verdade, sem trair, sem usar droga, sem beber. Beber, que eu falo assim, embriagar e ficar bêbado igual fazia, arrancava a camisa, dava mortal. Era bobo. Era bobo. Foguinho na balada, no chalezinho, Sim. que achava que era o rei. Sim. Fala assim, gente do céu, a falta de Jesus, o que faz? Então, essas coisas, quando eu eliminei tudo isso, aí as coisas começaram a fazer mais sentido. Top. Meu irmão, a gente tá se aproximando do nosso finalzinho, né, para poder finalizar. E eu queria que você contasse dos seus últimos projetos, né? A gente falou da Stefan, tem outras empresas, tem outros projetos também que estão vindo, né? Eu queria te deixar à vontade para poder, né, Certo? falar rapidamente sobre isso e deixar seu recado, né? Eu queria te agradecer imensamente. Que isso, meu irmão. É, Tem que marcar outro pra gente ficar umas 3 horas. Exatamente. Mas na verdade é porque aconteceu um outro podcast fora do podcast, né? Na hora do almoço. Mas é te agradecer imensamente pelo seu carinho. Você dedicou hoje o seu dia, né? Para mim, para Êxodos. É uma honra, né? Poder caminhar do seu lado, ver seu sucesso. E como eu sempre digo, né? O nosso podcast, ele é um encontro de profunda admiração da história de cada um dos meus amigos. Eu sou um eterno admirador dos meus amigos. Se você tem um amigo, seu amigo está tendo sucesso, não deixe de elogiar, não deixe de admirar, não deixe de verbalizar. Você sabe por quê? A empreitada em cima, né, de uma pretensão maior do que seu estado atual, ela é solitária. E muitas das vezes é uma palavra de um desconhecido que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu falo isso sempre porque eu aprendi às vezes com um da rua. Um desconhecido vinha e me dizia exatamente aquilo que eu precisava ouvir, né? Me fazia enxergar para mim mesmo, né? Que a gente pode ser melhor ou que a gente está indo bem, obrigado. E eu quero que você saiba, meu irmão, nós somos admiradores do seu progresso. Te agradeço. Você foi um cara que venceu, está vencendo e vai vencer. Amém. E estaremos aqui sempre para poder aplaudir todo empresário que queira ser disruptivo, que queira o progresso, tá? Amém, meu irmão, amém. Fala um pouquinho da Coroada, da Stefano, o que tem pela frente? Então, a Coroar foi um novo projeto que nasceu no coração de Deus aí. Fui ajudar uma pessoa e acabei sendo honrado por isso, né? Porque uma mulher saiu do lado da loja do castelo, só que o pai dela tinha suicidado. E aí ela estava indo no negócio dela mal, ela tinha que desfazer a loja toda para poder devolver. Eu aluguei a metade
dela. Aí eu falei com os meninos, quando ela saiu, aluga tudo aí pra não... Eu falei, mas como assim? Vai alugar, vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Eu falei, cara, mas a empresa não vai ficar tirando 12 mil reais de aluguel pra uma coisa que tá parada. Eu falei, cara, vamos pensar alguma coisa. Aluga primeiro e depois a Aluga gente primeiro, pensa. depois a gente pensa. E eu sou sempre assim. Aham. Eu ponho um pé e depois eu vejo. Você é executor. Você não fica elaborando demais. Não. Eu ponho aí, vamos ver. Aí veio a Copenhague, veio a Cacau Show, veio várias querendo o espaço. Aí a Copenhague, eu fiz um valor pra ela. Ela falou, mas você não pegou desse preço da pessoa. Eu falei, mas eu sou empresário, sou empreendedor, meu filho. O preço é Faz-me esse. rir. Sim. Dinheiro. Quer sorrir? Mas o ponto não tá vendendo. Eu falei, beleza, mas o ponto é meu. Certo. Tá, beleza, não, assim eu não quero. Eu falei, ok. Se quiser, o ponto é 100 mil. Glória a Deus que Deus não deixou a pessoa ficar. Então, como eu decidi, Thiago, focar no qualidade, exclusividade, eu te falo assim, do fundo da minha alma, eu nunca cheguei num fornecedor, nunca, e falei, eu quero o mais barato. Cara, dá pra trocar esse botão? Cara, dá pra trocar esse couro aqui pelo couro? Nunca, Thiago. Pelo contrário, eles falam comigo assim, você me ensina a melhorar os meus produtos. Porque eu sou chato. Eu devolvi esses dias mais de 200 pares de sapato. Por causa de um negocinho. Faz promoção nele e aí você vende. Eu tenho gente assim no escritório. Tá aqui atrás, aqui, não quero dizer o nome, não. Eu falei, eu tô preocupado com a minha marca. Eu não tô preocupado com dinheiro. Eu não vou fazer isso. Então, eu sempre quis muita qualidade. Por causa disso e exclusividade, eu decidi pegar os ternos nacionais, os blazers nacionais e os costumes nacionais e colocar 100% para alugar. Criar a Coroar. Nasceu uma loja? Como Uma se loja. chama isso? Uma loja de aluguel na Coroar, que eu já tinha os produtos praticamente todos. Então, desde Coroar. Porque qual que era a minha ideia? Eu tô vestindo muito noivo. Mas o padrinho, ele não quer comprar. Ele E quer só aí prever. eu vejo o padrinho vendo e comprando 4 mil reais um terno. E aí, irmão, cadê os padrinhos? Eles alugaram. Beleza, alugaram. E aí, cara, cadê os padrinhos? Outro casamento, alugaram. E aí, alugaram. Falei, cara, eu tô deixando dinheiro na mesa. Esses padrinhos, eles não vão comprar comigo de um jeito ou de outro. Mas como que eu vou fazer? Eu não posso comprar um terno ruim pra colocar, porque já que vai ser o Grupo Stefano, eu mancho minha marca. Aí veio esse insight de eu pegar todos os produtos nacionais, pôr na Coroar e comprar só o importado e trabalhar com o importado na Stefanos. Exclusividade da Stefanos. E o acessível. E o acessível aluguel. Então, se você observar, eu não conheço, pelo menos eu não sei quem vende os produtos que eu vendo hoje, porque o cara é um italiano, extremamente... É foto de loja, tem que pagar primeiro, eu tive que pagar 380 mil no Pix. Aí eu falei, mas por quê? Pra ver se tem dinheiro. Porque senão a gente já para por aqui. Italiano, você sabe como é que é. Uhum. É um cara que faz é a maior da América Latina e tal. Então eu decidi trabalhar com o melhor, então por isso que surgiu a Coroar. Futuros da Stefano. Agora é expansão para outro estado. Penso outros estados, tenho alguns em mente, que eu sei algumas coisas que estão acontecendo em alguns locais, mas a intenção agora é focar cada vez mais em mudar o posicionamento e agora também é expandir para outros estados a Stefano. Legal. Parabéns, cara. Agradeço. Eu demais. que agradeço. Prazer imenso te ter Prazer aqui. todo meu. Obrigado pelo dia. Tamo juntasso. Pessoal, termina, né, mais um XD Podcast. Para nós é uma honra receber esse convidado. E eu acredito que a gente se vê na próxima. Um abraço grande para todos. Até mais. Um abraço, pessoal. Valeu.